Boa noite. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, aqui da unidade de Santana. É uma oportunidade de reencontro. Estamos retornando às nossas atividades de forma parcial e gradativa, para que possamos aproveitar o momento de vir a esta casa e meditar sobre as reflexões do nosso cotidiano. Gostaríamos de convidá-los a reservarem um momento para nós mesmos, vocês aqui no Salão Nobre, os nossos ouvintes através da Rádio Boa Nova, um momento de meditação, de envolvimento. Aqueles que o quiserem cerrar gradativamente os seus olhos, podem fazê-lo. Não se trata de um ritual, apenas uma forma de nós não nos distrairmos com o ambiente exterior. Envolvamo-nos, meditemos amorosamente, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, a reencarnação para as experiências que se fazem necessárias para a nossa evolução moral. Envolvamo-nos amorosamente, mais uma vez, para que possamos pedir ao nosso irmão mais velho, o nosso Mestre Jesus, que continue nos amparando e, através da espiritualidade, envolvendo-nos na motivação da continuidade. Que criemos coragem se ela nos falta, vontade se não nos sentimos confiantes, determinação se não sabemos dar o primeiro passo. E que este envolvimento nos fortaleça como se sussurrassem aos nossos ouvidos. Levanta, continua, vai em frente, estamos com você. E assim, agradecidos e envolvidos por esse clima que a espiritualidade nos preparou para esse banquete, agradeçamos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que Jesus nos proteja e que este envolvimento amigo nos estimule a seguir em frente. O tema desta semana é Bem-aventurados os aflitos, Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 10, que fala sobre a justiça das aflições, as causas atuais, as causas anteriores. Aflição. Aflição é uma palavra que nos acompanha na existência terrena. E nunca estivemos tão aflitos quanto os momentos atuais pelos quais estamos passando. Esta aflição, que nós temos dificuldade de entender a bem-aventurança, ela saiu da nossa individualidade e não ficou apenas orbitando em torno de nós
o entorno daqueles que estão mais próximos de nós. A aflição como situação atual tomou uma grandeza mundial, fazendo com que todos nós fiquemos aflitos pelas circunstâncias que estamos passando. Estas aflições que nós muitas vezes temos a dificuldade de entender, porque elas não batem apenas na porta do nosso vizinho, batem sim à nossa porta. E nós muitas vezes temos dificuldade de entender como, para alguns, esta aflição ela é mais condensada e para outros ela é mais sutil, quase que inexistente. Mas se nós começarmos a exercitar no presente momento a espiritualidade, o desafio da existência, nós vamos observar que se nós nos detivermos um pouco e não ficarmos tão vinculados na materialidade como nós ficamos, muitas das aflições partem do nosso próprio presente. Aflições familiares, aflições vinculadas à prosperidade que não veio ao nosso colo como nós desejaríamos, as aflições por conflitos diretos com os nossos filhos, as aflições de cunho profissional, as aflições de cunho social, muitas das situações nós estamos colhendo na semeadura presente. Nós passamos e tivemos e estamos tendo ainda uma constatação muito grande em função da pandemia que estamos atravessando, da nossa fragilidade física. Como se estalássemos os dedos e temos notícias de pessoas vinculadas à nossa família, próximas de nós, ou próximas de outros que fazem parte do nosso convívio, que nós tivemos a informação que não sobreviveu à pandemia e aquilo acarretou uma aflição coletiva que ultrapassou as fronteiras da nossa órbita, que através das colocações sociais e os mecanismos que nós temos de divulgá-las rapidamente, nós ficamos sabendo em poucos momentos das situações havidas. E os familiares se sentem muitas vezes castigados por aquela situação que veio de uma forma rápida e não foi possível a superação do momento difícil, por mais que os cuidados médicos se fizeram necessários. Mas por que essa aflição está batendo à minha porta? Por que eu entendo que em outros ela não tem essa intensidade? Muitas vezes nós ficamos em conflito, ou por uma aflição que nós muitas vezes não suportamos e não sentimos o chão à nossa volta, nós ficamos às vezes dialogando com o Criador, essa criatura que somos nós, mas o que eu fiz? Por que essas coisas acontecem comigo? E muitas vezes complementamos, mas eu não merecia, nós não merecíamos. A justiça das aflições se dá no momento presente, no momento vivente, no momento das experiências reencarnatórias. Muitos de nós ainda temos dificuldade de entender
o porquê passamos por esses momentos de aflições, baseado no nosso presente, até onde a nossa mente alcança o pretérito curto, de que não estimulamos ou não provocamos alguma coisa que fizesse com que a aflição não só batesse na minha porta, como se alojasse nos momentos em que eu me coloco. Para isso é necessário que, mais uma vez, nós nos desvinculemos da materialidade da existência. Porque se nós muitas vezes ficarmos olhando com os olhos do presente, nós muitas vezes não entenderemos o motivo da colheita. É preciso que nós tenhamos um olhar para o pretérito, não para o pretérito deste corpo, nesse momento atrás da nossa idade, mas nesse pretérito de outras experiências que tivemos e que ainda é necessário que ela bata a nossa porta. Muitas vezes a dor nos perturba, esta aflição, esse momento que nós estamos passando, não há como ficar fora dele, porque é o foco da nossa conversa diária, das informações da mídia, das trocas através da tecnologia social, não há como nós ficarmos fora disso. Nós ficamos limitados pela parede do lar, e muitos de nós nos afligimos duplamente pela constatação em si da pandemia, assim como ficamos aflitos por estarmos circunscritos a um espaço onde nós estamos nos abrigando do eventual contágio. E muitos de nós ficamos aflitos o tempo todo e não entendemos o porquê dessas necessidades existenciais. Muitos de nós não aproveitamos essa aflição do isolamento em função de nós aproveitarmos para estreitarmos melhor os laços com a nossa família. Quantos de nós nos descobrimos nesse momento, num diálogo, na conversa, na prosa, na intimidade, naquilo que nós não fazíamos? Como você está? Você dormiu bem? Como está o seu dia? Vamos de novo aqui, firmes e fortes, enfrentar mais uma situação do presente momento. Sabemos que em um determinado momento tudo isso vai passar, mas até que este momento não seja oficializado, nós nos perturbamos. Castigo? Nenhum aviso, nenhuma ameaça. Uma consequência da aplicação da lei natural. Nós que fomos tolhidos de, na experiência do pós-óbito, nós trabalharmos com os nossos e sentirmos aquela falta à mesa, na sala de estar daquela conversa, a pessoa não está mais ali e nós nos afligimos para administrar essa ausência. Nós busquemos o conforto de que não é determinante esta ausência, não é para sempre. Difícil falar, não se aflija, porque estamos com vocês. Difícil. Mas, à medida em que nós vamos nos espiritualizando um pouco mais, colocando um pouco de espiritualidade na existência, saindo de posturas egoísticas que nos trazem o bumerangue de volta através da aflição, nós percebemos o quanto se faz a justiça divina
Colhemos o presente, colhemos o pretérito, não estamos livres de que ela nos invada a alma novamente, mas nós temos que aprender a exercitar, a ter um outro olhar para essas situações de dor que nos incomodam tanto. Coloquei aqui quantas situações do presente o Evangelho, segundo o Espiritismo, aqui nos lista nesse tema. Quantas pessoas arruinadas por falta de perseverança, por não terem limite aos seus desejos, de cunho preferencialmente de aquisição, de compra. Quantos de nós ficamos aflitos porque em determinadas situações não conseguimos aquele objetivo e muitas vezes essa dor que se faz no momento presente ensina-nos a limitar os nossos desejos, porque há algo muito mais primordial e prioritário nas nossas vidas. Temos também as uniões, a constelação familiar, uniões menos felizes, porque muitas vezes o interesse ou a vaidade bateu forte e nada que o coração se expressasse, e colhemos os frutos da aflição no presente momento. Nós observamos que, e listei aqui também, que muitas dessas aflições que de uma forma cotidiana nós temos no antes, nós aumentamos dentro da situação de pandemia vivenciada neste momento. E podemos dizer que estávamos relativamente distraídos na observação da existência. Nossos anseios individuais que se multiplicam, as dificuldades familiares que se multiplicam, as dificuldades nacionais que ultrapassam as fronteiras e que atingem o globo terreno, estávamos de uma forma infeliz, egoisticamente falando, pensando em nós mesmos. E muitas vezes esses males vêm para nos ensinar, não é apenas um desafio existencial, é para nos ensinar. Quantas aflições tínhamos pela dificuldade de interesse interpaíses de se associarem, de trocarem experiências em prol da coletividade. Nós estávamos aflitos também num eventual confronto mundial, que hoje, rapidamente, assola milhões de pessoas, e hoje vemos tantos desses países aflitos em resolverem acharem uma saída, de acharem um bálsamo para que tudo isso passe, e observamos que de uma forma desencadeada essa procura por aguçar mais os nossos poderes foi para a terra, porque algo invisível invadiu as nossas casas, invadiu as nossas nações, invadiu o nosso planeta e nos incomodou no ponto positivo de buscarmos a fraternidade e a solução para muitos. Nada se perde mesmo em momentos difíceis. Os momentos aflitos nos ensinam. Devemos buscar com maior propriedade para entender essas dificuldades, estas catástrofes, que, de uma forma ou de outra, ascendem a posição espiritual do planeta. Espera-se
que não fiquemos mais aflitos por situações em que somos vulneráveis, sensíveis a qualquer toque que venhamos a ter na circunstância da existência que assola a nossa mente, perturba a nossa alma, incomoda-nos, aflige-nos, materialmente falando, como será o meu dia de amanhã? Estou aflito, perdi tudo, não tenho um capital para a continuidade, para a sobrevivência. Como fazer? Como superar? Quanto disso invade os nossos lares? Não só as perdas físicas, mas sim as perdas da sobrevivência. Quantos de nós estamos passando por momentos de tormento nesta aflição generalizada que invade o nosso globo? Há uma lição sob essa ótica? Sim. Apesar de, cada um de nós tem o seu apesar de, que cada um de nós tem o seu histórico único, familiar, que lhe aflige no momento presente. Assim como os nossos ouvintes da Rádio Boa Nova, que também percebem que tem a sua dificuldade, a sua aflição íntima. Destaca-se o repensar a vida. A forma como será em que essa aflição ainda não superada invade-nos a cada situação, para que nós possamos ter um desenvolvimento de uma consciência mais lúcida em termos de o que é que estamos fazendo aqui, por que passamos por isto aqui, o que nos aguarda depois. Essa aflição será momentânea ou será perene? Ajuda-nos a redefinir a vida e deixar esse estado evolutivo ainda tão identificado com a realidade material da existência. Estamos aqui só de passagem. Somos passageiros do tempo. Estamos vulneráveis para situações que nos incomodam, e há muitos. Mostra a nossa fragilidade, mostra a nossa limitação e mostra o quanto devemos mudar para que, através dos nossos lares, nós possamos ter menos conflitos, maior habilidade, maior sensibilidade de harmonização, para que possamos fazer do reflexo do lar o reflexo do planeta. Estaremos livres de eventuais aflições futuras? Não sabemos. A espiritualidade espera que essas dores que nos incomodam, nessas situações do momento, nós possamos ser mais reflexivos e, através das nossas ações, nós possamos melhorar as condições para que tenhamos melhores momentos. É o que se espera. Ah, mas o meu apesar de é desafiador, é impossível de superação, é um muro enorme, não tenho alcance para ultrapassá-lo, não sei o que fazer, não tenho saída, me indago diariamente o que eu faço agora. Quantos de nós estamos aflitos nesse turbilhão de lágrimas que nos invadem por situações tão individuais, difíceis? Não desistamos. Precisamos
achar uma coragem que achamos que não está mais dentro de nós, mas nós, se buscarmos, vamos encontrar, mesmo que seja uma pequena dose, uma dose homeopática. Encontrar a coragem para a sobrevivência de todas essas situações que muitas vezes nos deixam totalmente sem ação. Fica o recado: aflição, busque a fé, busque a esperança. A aflição não vai permear, como diz aqui as bem-aventuranças, não vai permear os nossos caminhos. Não existem apenas caminhos aflitivos pela existência. Existem também os felizes. Portanto, a esperança para quem acha que o seu, apesar de, é tão violento e avassalador, a esperança de que essa estrada existe. Que muitas vezes as coisas acontecem para que haja o progresso. E o progresso não é só coletivo. Às vezes, mudando uma forma de ser na sua individualidade, nós ajudamos coletivamente e abrangemos de tal forma a fluidez desses momentos que nos sentimos motivados para entender: está difícil, mas eu vou sair dessa, como dizemos classicamente. Portanto, que as aflições, a sua justiça, as aflições do presente, ou as aflições do pretérito, de outras experiências que estamos colhendo ainda, que elas exercitem, melhor dizendo, a nossa mente, para que nós possamos trabalhar isso no nosso cotidiano. Afinal, repito e digo, para encerrarmos a reflexão deste tema, não estamos sós, mesmo nos momentos mais difíceis. Alguém que sequer às vezes imaginamos está ali nos segurando, para que não haja um mal maior. Alguém ali está suportando, carregando-nos nos braços para que nós nos coloquemos de pé novamente e falemos: não, eu vou superar isso. Portanto, que a aflição não seja perene em nossas vidas. Agradecidos que estamos por um momento de reflexão, eu os convido para que nós possamos buscar vibrações interiores, algo que vai fluir da acústica da nossa alma, para que nós possamos atingir pessoas ou lugares com esse nosso desejo, com essa nossa vontade, que vai irradiar uma energia cósmica para que possamos atingir a tantos. Buscando essa serenidade, essa paz interior, amorosamente, nos vinculamos ao presente para pedir, para vibrar por tantos que sofrem. Que palmilham diuturnamente a aflição existencial, principalmente aqueles que não conseguem enxergar a estrada da esperança. Que as nossas vibrações atingem
ou melhor ainda, que venham a atingir a tantos que sofrem pelo momento da recuperação da pandemia, por aqueles também que deixaram a existência física. Confortemos as suas famílias. Vibremos pelo que foi, vibremos pelo que está lutando, vibremos pelos familiares. Vibremos também por esta população nos hospitais, nos leitos de recuperação difíceis. Sintamo-nos como se invadíssemos as alas e abraçássemos cada um, dizendo de uma forma sussurrante: coragem, força, fé, não desista. Aqueles também que nos acompanham à distância, através das ondas da rádio, assim como aqueles que estão presentes aqui na nossa reunião pública, dediquemos um momento para vibrar por alguém especial, por algum parente, um amigo que esteja tão necessitado no momento. Envolvamos, caminhemos com a nossa vontade através do pensamento e atinjamos esta alma ou estas almas que precisam tanto. E por fim, vibremos pelo planeta Terra. Que a UTI momentânea pela qual estamos possa ser superada com o desejo de cada um dos que a populacionam no momento. Vibremos pela Terra. Harmonia, equilíbrio, superação, para que possamos ter menos aflições. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa próxima semana será castigo ou consequências? É uma indagação. Livro dos Espíritos, questões 258 a 273. Mais um tema do nosso cotidiano para a nossa reflexão e aprendizado. Nós queremos agradecer a todos que aqui compareceram, agradecer aos ouvintes da RBN por terem mantido a sintonia nas exposições que chegaram aos seus lares, ou na forma que a tecnologia permite para essa assistência. Agradeçamos por mais um dia. Afinal, amanhã o sol nascerá novamente para todos nós. Sejamos felizes. Voltemos para os nossos lares, motivados, para que possamos desempenhar o melhor. Boa noite a todos.